16. Interrompemos sua programação local para a transmissão da Frequência do Medo. O vídeo a seguir é uma reprodução audiovisual do relato enviado. Cabe ao ouvinte acreditar ou não. Relato de hoje: O Humanoide. 13 de novembro de 1998, Lagoa Santa, Goiás. Me chamo Fernando Oliveira, ex-policial ambiental. O relato a seguir aconteceu no dia 13 de novembro de 1998, no município de Lagoa Santa, Goiás. Mas para tentar entender toda a história, temos que voltar um pouco. Mais precisamente, no dia 7 de novembro de 1998. Eu e mais um militar fomos destacados para o município de Lagoa Santa para investigar um possível envenenamento de peixes na região. Alguns pequenos criadores da região encontraram vários peixes mortos, tanto nas suas propriedades quanto no rio Aporé, que faz divisa entre os estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. Chegando na região, pudemos ver de perto o tamanho do problema. A quantidade de peixes mortos era assustadora. A princípio, pensamos que fosse envenenamento, mas logo descartamos essa hipótese, tendo em vista que os locais onde se encontravam os peixes eram distantes uns dos outros, mas todos tinham algo em comum: a proximidade com a vegetação nativa da região. Eu e meu parceiro ficamos hospedados no hotel bem no centro do município, e a única coisa de que se falava na região era sobre a estranha morte dos peixes. Estávamos sem pistas e não sabíamos por onde começar. A noite chegou e com ela chegaram mais perguntas do que respostas. Ao sairmos de viatura pela cidade, observamos alguns clarões que vinham da ponte sobre o rio Aporé. Nos deslocamos rapidamente para o local, pois achávamos que aquilo podia ter relação com a morte dos peixes. Ao nos aproximarmos do local, a luz foi ficando difusa e desapareceu. Lembro de sair da viatura e quando olhei no entorno, notei que as árvores balançavam como se um helicóptero tivesse baixado naquele local. Mas não havia barulho algum. Tudo estava no mais perfeito silêncio. Voltamos para o hotel e aquela noite foi longa. Tentávamos entender o que estava acontecendo. Pela manhã, voltamos para a ponte e as coisas pareciam fazer mais sentido. Avistamos um pequeno barco atracado nas proximidades. Imediatamente, levantamos uma hipótese, a de que aquelas luzes da noite anterior partiram daquela embarcação, e as árvores poderiam ser apenas o vento soprando nas copas. Mas ainda assim, não fazíamos ideia do que estava por trás da morte dos peixes na região. Retornamos ao hotel para almoçar por volta de meio-dia, e logo no saguão havia um senhor que beirava uns 70 anos, sentado em uma das cadeiras. Ele nos abordou e perguntou se estávamos investigando as mortes dos peixes na região. Dissemos que sim, e ele nos pediu para o acompanharmos até a sua fazenda. Ao chegarmos no local, a cena que encontramos foi perturbadora. Ali tivemos a certeza de que o que estávamos investigando era muito maior do que poderíamos imaginar. No caminho que levava até a casa, encontramos várias vacas mortas. Aparentemente, nenhuma delas estava mutilada, mas todas apresentavam 2 furos no pescoço e estavam totalmente dessecadas, como se aquilo tivesse sido feito cirurgicamente. Fizemos algumas perguntas e o senhor nos explicou que não ouviu nenhum barulho na noite anterior, nem mesmo dos animais. Aquilo não fazia sentido, pois pela quantidade de animais mortos, quando um deles estivesse sendo atacado, os demais espantados fariam algum barulho. Parecia que os animais estavam em algum tipo de transe, hipnotizados pelo predador. Aquele senhor disse que na noite anterior ao acontecido, ele havia ido dormir por volta das 8h30 da noite, e após alguns minutos, já deitado, notou um clarão que passava pelas fendas da sua janela e iluminava o seu quarto. Ele contou que levantou assustado, pois achava que se tratava de algum carro que estava entrando na fazenda, e ao abrir a janela, não viu absolutamente nada. Tudo estava escuro e silencioso. Ele então resolveu pegar sua espingarda e sair.
Deu uma volta na casa e não observou nada de anormal. Até a manhã do dia seguinte, quando encontrou os animais mortos. O que estava acontecendo ali? Nada mais fazia sentido. Não haviam vestígios, testemunhas oculares, nem nada. Estávamos perdidos. Tudo começaria a mudar na noite daquele mesmo dia. Eu e meu parceiro resolvemos montar campana na estrada próxima a uma das matas da região. Desligamos o carro e ficamos observando tudo o que acontecia no entorno. Ao longe, podíamos ver a entrada da cidade, a ponte e algumas fazendas da região. Era por volta de 11h30 da noite, quando avistamos ao longe no céu luzes que brilhavam intensamente e apagavam. A princípio, achamos que fosse um avião, mas para nossa surpresa, estávamos totalmente enganados. Aquelas luzes começaram a se aproximar rapidamente e, num movimento abrupto, desceram uma fazenda próxima. Com certeza aquilo chamou nossa atenção. Ligamos o carro e nos deslocamos para o local. Ao chegarmos a uma certa distância, desligamos a viatura e descemos. O restante do caminho percorremos a pé. Era um morro bem íngreme que dava numa propriedade. Demoramos cerca de 3 minutos para realizar a subida, e ao chegarmos lá, notamos que as luzes da casa estavam acesas e seus moradores estavam no quintal, iluminando o mato com lanternas e procurando algo. Nos identificamos como policiais e perguntamos se eles haviam visto algo. O homem disse que viram um clarão descendo próximo à casa. Antes mesmo de terminar de nos contar o que tinha visto, algo começou a fazer barulho na garagem. Corremos para ver o que era, e o que vimos fazia menos sentido do que todos os mistérios que nos cercavam até aquele momento. Ao virar a lanterna para o fundo da garagem, vimos uma criatura disforme que se esgueirava por trás da caminhonete. Pernas e braços compridos, corpo cinzento, cabeça alongada e olhos protuberantes. Tinha aproximadamente 1,90 de altura e era esguio. Não sabíamos o que era, mas apontamos nossas armas e gritamos para não se mexer. Aquela coisa então pulou em cima da caminhonete, ficou agachada, olhou diretamente para nós e emitiu um som muito agudo, que mais parecia uma frequência de rádio desconexa, como quando trocamos as estações, só que num volume absurdamente alto. Aquilo nos atordoou. Todos levamos as mãos aos ouvidos, tentando impedir aquele som. Nesse meio tempo, aquela figura humanoide saltou do carro e correu em nossa direção. Ao chegar a cerca de 1 metro de distância de nós, aquilo pulou sobre nossas cabeças cerca de 5 metros de altura e se embrenhou em meio à mata. Eu, meu parceiro e o dono da casa pegamos nossas armas e lanternas e fomos à mata dentro, atrás daquela coisa. Andamos por alguns metros e não vimos nada, nenhum barulho, nenhuma luz, absolutamente nada. Até que, ao virarmos para a esquerda e olharmos para cima, lá estava aquele ser, agachado em um galho muito alto, olhando fixamente para nós. O pavor era tanto que não conseguimos mirar naquilo. Ficamos petrificados com aquela visão perturbadora. Parecia que estávamos todos em algum tipo de transe, hipnotizados por aquele ser. E então, no lapso de lucidez, levantei minha arma e atirei. Aquela coisa se movia numa velocidade assustadora. Era como se meu tiro estivesse em câmera lenta, enquanto aquele ser pulava para outro galho velozmente. Começamos a atirar simultaneamente e nenhum dos tiros acertou a criatura, que adentrou ainda mais na mata. Nos olhamos e naquele momento não foram necessárias palavras para descobrir o que cada um estava pensando. Aquele ser não era desse mundo. Decidimos voltar até a casa. Aconselhamos que a família trancasse tudo e não saísse de casa naquela noite. Então, retornamos à viatura ainda incrédulos pelo que tínhamos visto e decidimos não relatar nada ao alto comando, pois as chances de virarmos chacota seriam grandes. Por algum motivo que desconhecemos, os ataques cessaram. Não houve mais avistamentos, nem ataques,
nem mortes. Seja o que for aquela criatura, não é desse mundo. Em nosso relatório entregue no dia 13 de novembro de 1998, tinha como título inconclusivo. O mesmo foi arquivado por falta de provas e testemunhas oculares, mas nós sabemos o que vimos. Mas o mundo não está pronto para o que vimos.